Gol versus Azul, duas empresas que tiveram o valor de mercado reduzido por causa dessa crise do coronavírus. Será que é o momento certo de comprar? Nesse vídeo nós vamos verificar através de uma análise fundamentalista rápida, prática e fácil qual das duas empresas você tem a chance de colocar o dinheiro e ter uma lucratividade maior no futuro. Pessoal, eu sempre coloco conteúdos práticos de negócios e finanças aqui. Se você não está inscrito no canal, já se inscreve aqui. Mas antes da gente ir para o vídeo, eu vou falar como a gente vai separar ele. Na primeira parte, nós vamos verificar, através de uma análise do Excel prática, as duas empresas, a Gol versus Azul. E em segundo, a gente vai pegar e analisar uma empresa internacional e comparar com essas duas empresas. Na segunda parte do vídeo, nós vamos justamente verificar um pouco das operações das duas empresas e em terceiro nós vamos ver as respostas que essas empresas fizeram contra o coronavírus. Então agora vamos lá para o computador que a gente vai analisar na prática no Excel essas duas empresas. Bora lá! Pessoal, essa aqui é uma planilha que eu criei comparando a Gol com a Azul através dos seus balanços patrimoniais. Todos esses valores aqui eu peguei diretamente do site das duas empresas na área de investidores. Eu não fui em nenhum outro site que agregam esse conteúdo, porque eu já vi muita discrepância entre o que as empresas publicam e também o que está nesses sites que agregam todos esses balanços financeiros e todas as avaliações financeiras que eles fazem. Então eu prefiro ir direto no site das empresas. Uma outra coisa, antes da gente começar aqui, é justamente o meu Excel. O meu Excel ele está no padrão americano. Eu trabalho aqui nos Estados Unidos, então muitas coisas eu tenho que deixar no padrão americano. Então, ao invés de vírgulas, a gente utiliza pontos. Vamos supor, nesse primeiro ponto aqui da Gol, que foi o valor de pico dela, aqui é R$43 que é o preço da ação. Por isso a gente coloca um ponto aqui em vez de uma vírgula, como é feito no Brasil. E casa de milhares a gente coloca uma vírgula aqui ao invés de um ponto. Então só esse aviso antes da gente começar o vídeo. Então vamos dar uma olhada aqui na prática. O meu objetivo é que a gente termine esse vídeo de uma forma rápida, em menos de 10 minutos, porque eu gosto que as coisas sejam simples e práticas. Mas vamos lá. Aqui nós temos aqui a análise da Gol e da Azul, preços, picos e fundos antes e depois que deu essa queda na Bolsa de Valores. Então aqui na Gol nós temos um pico na área de R$43 e um fundo na área de R$5. Isso dá uma queda de 87%. Aqui na Azul nós temos um pico de R$62 e um fundo de em torno de R$10. Isso aqui é uma queda de 83%. Bom, em questão de quedas a gente pode verificar que as duas praticamente caíram a mesma coisa. Aqui eu peguei diretamente de um dos resultados de operações das duas companhias. A Gol teve 36.445 passageiros no ano e a Azul teve 10.900, quase 11.000. Então aqui novamente não, mas aqui dá para ver que a Gol tem muito mais passageiro que a Azul. Era de se esperar, é uma empresa que é bem mais antiga que a Azul e tem aviões bem maiores, né? Receita, aqui a Gol está ganhando em questão de receita 13 bilhões contra 11 bilhões da Azul. Vamos colocar aqui uma marcação aqui que a Gol tem maior receita, mas novamente isso não é a única coisa que nós temos que avaliar, por isso nós temos todas as outras avaliações. Aqui nós temos o custo operacional. Como você pode verificar o custo operacional em relação à receita da Azul é maior. Aqui nós temos um custo operacional que é muito menor em relação à receita. Então aqui vamos colocar um ponto para Azul. Caixa. Aqui é quanto de dinheiro ela tem justamente para avaliar a liquidez. Aqui praticamente as duas têm a mesma quantidade de caixa, mas é claro que nós temos que fazer uma comparação com outros valores. Nós temos aqui o EBITDA. As duas têm praticamente o mesmo EBITDA, mas se você colocar em relação justamente o EBITDA com a receita, você verifica que a Azul tem um EBITDA que é muito mais comparado à receita. Mesma coisa com relação ao EBIT aqui. E também
é muito importante notar justamente o lucro operacional por passageiros. Então aqui nós temos o número de passageiros e aqui nós conseguimos fazer uma relação entre EBIT e a receita total do número de passageiros. Então basicamente aqui você vai pegar o EBIT dividido pelo número de passageiros e você consegue encontrar a receita total, o lucro por passageiros. Aqui, como você verifica, a Azul tem um lucro por passageiros que é muito maior que da Gol. Margem EBITDA. Para quem não sabe, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui, tá? Vou deixar aqui em cima. O EBITDA são os lucros antes das depreciações e amortizações, e aqui é justamente o lucro após você colocar a depreciação e amortização, mas antes de você descontar impostos e juros. Eu gosto de utilizar muito o EBIT, porque justamente uma empresa é importante você verificar quanto ela está gastando em depreciação, porque é justamente quanto ela cresce. A depreciação é justamente uma relação do investimento da empresa. Mas isso vai ser um assunto para um próximo vídeo que eu quero fazer. Vamos verificar aqui a margem EBITDA das duas. Então basicamente é simplesmente o EBITDA dividido pela receita e você consegue encontrar a margem. Aqui você verifica que a margem EBITDA da Azul é muito maior, não muito maior, mas é maior que da Gol. Então a gente vai colocar aqui só uma marcação justamente que a Azul tem um EBITDA e um EBIT maior em relação à receita. Ativo circulante, isso aqui é diretamente do balanço financeiro das duas, que eu peguei diretamente do site delas. Em questão de ativos, a Gol tem mais que a Azul. E em passivo circulante você também tem que verificar isso aqui. Você pode verificar que o passivo circulante em relação ao ativo circulante a comparação é muito melhor na questão da Azul do que em relação à Gol. As duas têm um patrimônio líquido negativo, o que significa que elas têm muita dívida. A que tem menos dívida é justamente a Azul, mas eu não gosto de patrimônio líquido negativo, eu não vou dar ponto para nenhuma nessa questão. Valor de mercado, isso aqui foi o valor de mercado que eu peguei através do site Fundamentos para verificar justamente o valor de mercado atual das duas. A Azul está valendo mais, isso aqui também não significa no potencial de crescimento futuro, porque todas as empresas caíram, aqui caiu 83% e aqui 87%. Mas agora, o que eu acho mais importante é justamente esses índices de liquidez e solvência. Eu coloquei aqui num vídeo justamente de como as empresas podem, como você pode investir ou como as empresas respondem à crise, justamente sobre algum desses índices de liquidez. E aqui nós vamos verificar na prática como você vai avaliar. O mais importante é que o índice de liquidez vai mostrar justamente como que a empresa pode sobreviver no futuro. Então, e uma coisa que é muito importante justamente agora nesse período de crise, nós vamos estar avaliando justamente qual que a empresa tem um índice maior de sobrevivência. E com um índice maior de sobrevivência, significa que a empresa vai sair dessa crise de uma forma muito mais fácil. Vamos verificar aqui. O primeiro índice de liquidez e solvência é justamente o Current Ratio, que basicamente é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. É justamente o potencial e quanto que a empresa consegue, a habilidade da sua empresa de pagar seu passivo de curto prazo com o seu ativo de curto prazo. Aqui, normalmente, eu gosto de empresas que têm um Current Ratio acima de 1. Mas nesse caso, como nós estamos avaliando uma contra a outra, aqui você pode verificar que o Current Ratio da Gol, da Azul, é um Current Ratio maior. Então, ponto aqui para Azul. O Quick Ratio é outro que mostra uma liquidez ainda maior. A gente vai pegar esse ativo circulante e retirar os estoques. No caso, é mais fácil para você verificar quais são os ativos mais líquidos que vão pagar os seus passivos. O Quick Ratio normalmente é menor que o Current Ratio. E aqui você verifica novamente que a Azul tem um Quick Ratio melhor do que a Gol. Então, ponto para Azul. O Cash Ratio a gente vai verificar apenas, que nessa linha aqui, nós vamos verificar apenas a habilidade da empresa pagar seu passivo de curto prazo apenas com o que tem em caixa. Apenas com as coisas que são mais líquidas no seu caixa.
E aqui a gente verifica novamente que a Azul tem um cash ratio muito melhor. Aqui nós vamos verificar um outro indicativo, que é o Debt to Assets. Significa o quê? As suas dívidas em comparação ao seu ativo. Quanto menor é melhor, porque isso significa que os seus ativos são muito maiores que as suas dívidas. Aqui você verifica novamente que a Azul tem um Debt to Assets que é muito melhor que a da Gol. Então aqui vamos colocar um outro ponto para a Azul. E por último aqui é uma comparação que eu gosto de fazer de qual é a porcentagem de dívida de curto prazo para dívida de longo prazo. Então aqui você verifica que 14% das dívidas totais da Azul são de curto prazo. Então aqui, novamente, ponto para Azul. Na Gol, esse valor é de 30%. Vamos verificar agora uma análise de como isso, uma comparação com uma empresa americana. Então vamos ver aqui. Essa comparação eu fiz com a Southwest, é uma empresa bem consolidada aqui nos Estados Unidos, tanto é que ela caiu apenas 50% nessa crise. Eu vou tirar essa parte aqui de valores de balanço patrimonial, porque o importante é justamente o comparativo. Você verifica que o margem EBITDA dela é muito melhor, muito menor no caso. Aqui. Esses valores aqui, pessoal, vou tirar porque é justamente um dado errado que eu tinha pego antes e acabei pegando os dados corretos depois. Você verifica aqui os seus ratios. Se você comparar o current ratio da Southwest, ela tem um current ratio melhor do que as duas, que é justamente a sua habilidade de pagar seu passivo circulante através do seu ativo circulante. Você verifica que seu quick ratio também é melhor. Você verifica que o cash ratio aqui está basicamente no meio entre as duas. Você verifica aqui também que seu debt to assets é bem menor do que justamente as outras brasileiras que nós temos aqui. E também as porcentagens de dívida de curto prazo em torno de 30%, que é mais ou menos o que a Gol tem. Então aqui você consegue verificar que essas empresas de linhas aéreas brasileiras, elas estão indo mais ou menos na mesma linha das empresas aéreas americanas. Isso é uma coisa que é padrão no mercado. Essa é uma indústria que normalmente tem muito dívidas. É uma empresa que gasta muito dinheiro e normalmente as empresas são todas bem endividadas. Então isso é uma coisa que é comum de se ver no mercado. Vamos dar uma olhada agora em alguns dados operacionais entre as duas empresas. Vamos para lá. Vou puxar aqui a apresentação. Então vamos começar aqui a análise mais na operação dela. Aqui nós verificamos alguns riscos. O primeiro dessa indústria do transporte aéreo é justamente o preço do petróleo. Normalmente essas empresas elas fixam um câmbio para compra desse petróleo. No caso, elas fixam o preço do barril do petróleo. E aqui você consegue verificar justamente que quanto menor foi o preço do petróleo, mais perdas elas vão ter. Porque, por exemplo, agora nós temos o preço do petróleo em torno de 25, e se elas tivessem feito esse hedge, que é chamado no preço de 40, quanto mais baixo tiver o valor do petróleo, mais elas vão pagar, mais custo vai ser para elas no caso. O dólar é outra questão, justamente porque parte das dívidas dela, do passivo circulante, do passivo de longo prazo, justamente são dívidas em dólar. Então, quanto mais o dólar crescer, menos líquidas as empresas vão ser. E também a questão de assentos, porque após o coronavírus pode ter uma série de medidas que vão fazer com que as pessoas diminuam a quantidade de voos, ou justamente você tem, vamos supor, um avião que tem numa fileira 6 assentos, pode ser que seja dividido os assentos e pode ser uma pessoa sim, uma pessoa não, uma pessoa sim, uma pessoa não, e isso vai reduzir a capacidade total do avião. Vamos verificar aqui justamente um comparativo entre a Gol e a Azul em questão de rotas. Aqui você consegue ver que a Azul ela tem 70% do monopólio
em algumas linhas aéreas aqui no Brasil. Isso faz com que ela consiga fazer um valor, um preço maior do que justamente as outras companhias aéreas. E no segundo gráfico aqui você consegue ver que a Gol tem mais cidades atendidas que as outras, onde ela também é o número 1 e também tem uma maior quantidade de decolagens diárias. Aqui é muito importante, que é justamente a dívida da Azul. Eu não consegui encontrar nada em relação a Gol, mas a Azul eu consegui encontrar, que é justamente a parte da dívida dela que é em dólar. Então você consegue verificar aqui que 8,6% do arrendamento total das aeronaves é em dólar e também tem alguns empréstimos que são em dólar. Então isso significa que as dívidas totais da Azul em dólar é uma porcentagem menor. Eu não sei em relação a Gol, mas é um dado muito importante na hora de você avaliar também. Então vamos ver aqui o número de aeronaves. Isso é muito importante porque quanto mais as empresas vão trocando suas aeronaves, mais econômicas elas vão sendo. E justamente aqui na Azul nós verificamos que as aeronaves as aeronaves que vão sendo trocadas é justamente a parte da Airbus, o A320, que é um avião maior do que justamente a Azul tende a voar. Então elas estão trocando cada vez mais e crescendo a parte do Airbus e crescendo também do Embraer E2. Por que isso é importante? Porque justamente aqui você vai verificar que trocando seus aviões, o seu custo por assento vai também reduzir aqui, e isso vai dar uma maior lucratividade. Lembra que no Excel eu tinha colocado a lucratividade por passageiro? Aquela lucratividade vai acabar aumentando no longo prazo. Então vamos agora verificar rapidamente como as duas empresas estão se comportando após o coronavírus. Então a primeira que eu vou colocar aqui é justamente a Gol. Então aqui nós verificamos que ela teve uma redução nos custos fixos, então redução de 50% da folha de pagamento deles, e também eles também têm uma carência, um diferimento de 6 meses aqui no pagamentos do leasing. Então essa é uma das coisas que eles diminuíram, e também uma redução nos custos variáveis. Elas tiveram também um suporte governamental. Aqui os impostos e taxas são suspensos no segundo trimestre de 2020 e também outros custos e pagamentos financeiros. Vamos colocar agora aqui a Azul. A Azul fez duas medidas na realidade sobre o coronavírus. Essa aqui é a segunda, vamos colocar a primeira. Aqui nós temos a primeira, que foi no dia 16 de março, que foi quando eles fizeram o primeiro comunicado aos investidores. Então aqui são as iniciativas de redução de custo por causa desse coronavírus. Então aqui a primeira eles fizeram umas medidas que reduzem 40% o total do custo de despesas operacionais da empresa. Então aqui primeiro elas tiveram uma redução de salário de 25% do comitê executivo. Isso é muito importante porque isso vai dar exemplo aos funcionários. Normalmente empresas boas reduzem os altos salários primeiros. Suspende novas contratações, postergação de pagamento referente à participação de lucros, suspensão de viagens de trabalho, estacionamento de aeronaves e justamente a suspensão e entrega de aeronaves. Então, justamente são formas básicas de você estancar o custo. Mas eles, no dia 24 de março, eles fizeram outras medidas que vão reduzir ainda mais. Então não bastava 40% de redução nos custos operacionais, agora eles fizeram medidas que vão reduzir em 65% os custos operacionais deles. Então aqui eles tiveram mais pessoas que aderiram ao programa de licença não remunerada, isso vai justamente reduzir os custos operacionais da empresa. E aqui eles reduziram ainda mais o salário dos membros do comitê executivo e também dos gerentes. Isso aqui é uma medida muito importante justamente para reduzir os custos gerais da empresa. Tá bom, vamos voltar aqui para nossa planilha. E basicamente nessa análise rápida, pessoal, isso aqui é uma análise bem rápida mesmo, porque uma análise completa nós iríamos fazer uma análise macro sobre todo o meio ambiente aéreo.
E também a gente poderia fazer um fluxo de caixa descontado, uma análise de comparativos, tudo isso vai dentro de uma análise fundamentalista. Mas eu queria trazer essa análise rápida, porque o importante numa crise é justamente ver a solvência, a liquidez da empresa. Porque quanto mais líquida e solvente a empresa é, mais fácil ela vai ter um retorno futuro, ela vai conseguir sair dessa crise de uma forma mais rápida, e é isso que é um dos indicativos mais importantes. E se você acredita, eu sou inclinado a Azul, no caso, acabei comprando ações da Azul nessa queda do coronavírus, pensando no longo prazo, pensando no retorno de 2 ou 3 anos, não um retorno de curto prazo. Mas eu queria saber de você, se você tem uma outra opinião das empresas, se você prefere a Gol, o que você acha. E também eu quero saber se você gostou do formato desse vídeo. Se você gostou, já comenta aqui embaixo, que eu quero saber o que vocês gostaram e para melhorar nos próximos vídeos. Então, beleza, pessoal? Até a próxima!